Oi, pessoas lindas, maravilhosas, inteligentes e de boa disposição. Estamos aqui mais uma vez para mostrar os resultados de uma boa vontade. E vamos para mais um vídeo mostrando aqui a transformação que foi feita na casa desse lindo casal de amigos meus. Esse casal de idosos estava precisando de uma repaginada em sua casa. Eu, com muito amor, muito carinho, me propus a fazer porque eu sabia que Deus me daria força, inteligência, capacidade para fazer o que muitas vezes nós mulheres somos discriminadas. Graças a Deus, hoje em dia já não é mais como antigamente, mas muitas vezes a gente já ouviu e ainda ouve pessoas falando: ah, isso não vai dar certo. E olha só, deu super certo. Eu vou mostrar para vocês o resultado. Mas enquanto a gente não vê o resultado, vamos ver o processo? Aqui eu tô na maceira preparando essa argamassa. Não sei se vocês lembram no último vídeo como ficaram as paredes. Eu tirei todas as infiltrações do corredor da escada e terminei um pouquinho da parede central da sala. Então aqui a gente já consegue visualizar como ficou a parede central da sala, onde nós colocamos um efeito madeira. Mas nem só de trabalho pesado vive a mulher, mas também de gentilezas. E aí eu fui trocar o gás da minha amiga. Ela saberia trocar, com toda certeza. Mas o que me custava fazer isso por gentileza, né? O que custa uma gentileza? Trocamos o gás, não sei se você percebe. Aqui é bem perigosinho. E aí a gente precisou trancar. O gás dela é trancado mesmo dentro do quintal dela. É trancado com corrente para que não haja nenhum dissabor. Eu me levante cedo para fazer o café e não encontrei nada no lugar do botijãozinho de gás dela. Mas como nem tudo são flores, eu tive que parar essa obra para acudir uma outra amiga que estava com um problema hidráulico na suíte da sua casa. Não somente no banheiro, mas também na parede do quarto havia uma infiltração, vazamento, e ela precisava com urgência, já que suas filhas viriam visitá-la. Então, foi uma semana de luta, de muita luta. E não, gente, não é porque eu não tenho experiência, é porque foram muitos altos e baixos, muitos reveses. Bom, quando não se sabe qual é o registro que se desliga, se é o da caixa d'água, se é o de uma caixa d'água, se é o de outra caixa d'água, se é o registro da rua, a gente precisa fazer um rastreio, e esse rastreio leva tempo. Então, foi muita água que rolou debaixo desse moinho, hein? Nós pensávamos que estava desligado e não estava. Eu levei um jato d'água na cara. Pena que eu não estava gravando para vocês verem como foi engraçado. Talvez na hora não tivesse sido tão engraçado assim, mas depois que as coisas passam, a gente ri e se diverte, né? Então eu tô mostrando aqui, passo a passo, mas de uma forma bem simplificada, como foi esse conserto. Porque na verdade, gente, não foi tão rápido assim não. Essa parede estava realmente difícil de quebrar. Gente, eu usei uma luva de correr, mas para usar essa luva de correr foi uma luta. Imagina, um cano nesse aperto, para não quebrar toda a parede, para não destruir o quarto dela. Então foi difícil. É satisfatório, né? Ver sendo feito, é muito gostoso. Mas ó, por mais que a gente goste de ver o processo e ver o serviço feito, não é nada fácil, viu, gente? É só quem sabe fazer mesmo que vai saber dar o devido valor para esse trabalho tão pesado, tão puxado. De início eu tentei trocar o reparo da válvula. O registro eu já havia trocado, mas eu precisava trocar também a válvula. Não estava funcionando. E essa minha amiga disse que já havia chamado um encanador, e ele já havia trocado o reparo e não tinha adiantado nada. Então, eu fui tentar entender o que estava acontecendo nesse reparo, já que ele era novo. E, pelo jeito, havia uma pecinha enroscada dentro do encanamento. Não tinha outra resposta. Com toda certeza, havia algo lá dentro do encanamento. A gente realmente ia precisar trocar esse encanamento. E até então, eu ainda estava tentando encontrar uma forma para não quebrar essa parede. Essa parede, realmente, gente, parecia que era feita de concreto. Se fosse qualquer outro, teria quebrado a parede toda. Eu queria apenas fazer um recorte. Sabe por quê? Para economizar tempo, dinheiro da minha amiga. Então eu queria fazer apenas um recorte. Até porque isso de se fazer um recorte, de não fazer muita sujeira e nem gastar muito, é da alma feminina, né, gente? Tem muitos homens que sabem trabalhar assim, mas tem muitos homens que jamais teriam esse cuidado de fazer apenas um recorte. Ele iria quebrar tudo, já ia derrubar tudo, deixar a sujeira lá. A gente que é mulher já tem esse cuidado. Então a gente tem um pouco mais de dificuldade na hora de quebrar, mas o cuidado que a gente tem é surreal. É bem diferente do que um homem talvez fizesse. Eu não estou generalizando, não. Tem muitos homens que são bons profissionais e sabem o que estão fazendo. Fazem bem feito. Mas a gente sabe muito bem como é difícil encontrar bons profissionais para fazer um serviço de qualidade, com boa conversa, com boa companhia e, ao mesmo tempo, oferecer bons resultados. Então, a essa altura, eu já tinha descoberto que não ia ter outro jeito, a gente ia precisar realmente trocar a válvula. Eu até conversei com a minha amiga e perguntei se ela não preferia que a gente colocasse uma caixinha acoplada, né? Trocasse porque o encanamento não ia sofrer tantas mudanças assim.
mas ela preferia a válvula mesmo. Ela queria o tradicional, o que já havia ali. Então, a gente faz o que o cliente pede, né? E nessa altura, eu descobri que tinha um vazamento também no ponto azul. O ponto azul, para quem não conhece, é o cano que leva da válvula até o vaso sanitário. Esse ponto azul é aquele caninho. E havia um vazamento. E a gente não sabia se era um vazamento por conta de algum defeito no cano. Já que eu já havia quebrado a parede, eu pensei, o ponto azul nem é tão caro assim. A gente já quebrou até aqui, então vamos trocar o ponto azul também. Assim a gente não corre o risco de ter um vazamento depois desse trabalho todo. Vamos fazer o serviço completo, né, gente? Mas eu não sabia que ainda ia doer bastante a minha mão para eu quebrar mais esse pedacinho. Gente, foi um recorte do teto até o encanamento do vaso. Então, foi sofrido, tá? Foi muito sofrido. É claro que alguém pode dizer assim, ah, tá vendo? Isso não é um serviço para mulher. Sim, talvez não seja um serviço para mulher mesmo. Talvez quebrar não seja para as mãos femininas. Mas, muitas vezes, quando não se encontra um bom profissional, é a mão feminina que tá ali, bem disposta. Porque não tem quem tenha mais disposição do que uma mulher, uma amiga, né? A gente sempre vai ter boa disposição para ajudar. Só que nesse ínterim havia um vazamento muito significativo na laje dessa minha amiga. E a gente viu que tinha uns embuchamentos caindo, derrubando pedaços do reboco da laje. Quando eu vi que tinha uma barriga naquele reboco da laje e o netinho dela vinha para passear na casa dela, aí eu já pensei como vó, como mãe, como amiga e achei melhor tirarmos aquele embuchamento, derrubar o reboco que já estava caindo para não correr o risco de cair na cabecinha do neném. Não é um serviço levinho também não, viu? Porque você tem que subir na escada e ir tirando com cuidado. Esse negócio pesa, gente. Perigoso. Mas a gente tinha muito serviço pesado ainda pela frente, viu? Limpei tudo, coloquei os sofás no lugar, o chão limpo, tudo organizado. Voltemos ao pesadão. E o pesado, gente, o pesado não é o processo não, é o resultado. E a gente tem que oferecer um resultado, né? E esse resultado é mais cobrado das mulheres, tá? Porque os homens cometem erros, tá, foi um erro. Mas se a gente, mulher, cometer erro, é porque a gente não tem experiência ou porque a gente é mulher. É um preconceito estrutural que muitas vezes vem por parte de mulheres, viu? É uma vergonha. Às vezes eu até entendo essa falta de sororidade, de reconhecimento de algumas mulheres, porque muitas mulheres não sabem fazer isso. Não sabem pegar uma marreta, não sabem consertar, não sabem fazer. Então elas vão pedir para outras pessoas fazerem. Muitas vezes os homens não respeitam as mulheres quando elas dizem, eu quero assim e assim. E aí vem uma mulher e respeita isso. E muitas vezes, essas próprias mulheres que estão sendo respeitadas por outras, não sabem respeitar, não sabem ter sororidade, não sabem compreender o esforço que aquela mulher, aquela semelhante dela, fez. E aqui a gente não está falando de guerra dos sexos, não, gente. A gente está falando de compreensão. Só uma mulher para entender a outra. E se uma mulher não tem a capacidade de entender a outra, coitada, ela precisa realmente de ajuda para entender a si própria, a si mesma. E o pior é que muitas vezes, quando a gente fala para a pessoa que comentários assim são sexistas, ela não admite e não respeita a gente como ser humano. Um ser humano que se esforça para ajudar o outro, para compreender o outro, é um ser humano realmente que merece respeito, né? Então, por isso, as mulheres precisam ser mais unidas. Porque se uma mulher não entender a outra, será que essa mulher pode exigir isso dos homens? Depois ela quer ser compreendida pelo marido, pelo pai, pelo amigo, pelo irmão, e não vai ser compreendida. Porque se ela não compreende nem as mulheres, que são semelhantes a elas, que têm os hormônios parecidos com os dela, que têm estrutura física, emocional parecidos com os dela. Então, muitas vezes essas mulheres, com falta de sororidade, adotam um comportamento, muitas vezes agressivo, um comportamento mais masculino, que não tem nada de errado dentro do contexto masculino. Mas esse comportamento agressivo, às vezes gera palavras de imposição. Às vezes essas mulheres se tornam inflexíveis, rígidas demais. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar para vocês o acabamento de alvenaria feito no serviço ali da minha amiga. Porém, tudo certinho e sem vazamentos. Voltemos então para a casa do casal, onde nós já havíamos começado essa reforma. Aqui, a gente não estava conseguindo fazer um nivelamento dessa parede. Por quê? Porque a parede tinha como se fosse um degrau na parede. Então, eu fiz bloquinhos de isopor para colocar o EPS em cima. Essa parede fica encostada no barranco, a gente já tirou todas as infiltrações. E, na verdade, a gente está fazendo isso apenas para trabalhar a estética dessa parede. Nós já havíamos trabalhado as infiltrações, então agora estávamos na estética da parede. Por quê? Precisávamos preparar essa parede antes de trabalhar a escada, a estética da escada. EPS instalado, fita telada, massa corrida. Chega da hora da gente trabalhar a estética da escada. Essa foi uma diversão, hein?
Só é um pouquinho trabalhoso, um pouquinho pesado, os pulsos cansam, mas vale a pena porque é pura arte, gente. A gente fez aqui um efeito madeira nessa escada. Quando finalizada, vocês vão ver que valeu muito a pena. Quando eu falo que a gente tem que colocar toda a nossa dedicação, todo o nosso amor e criatividade no trabalho, a gente vai ter bons resultados. Aqui eu estou revestindo de argamassa comum, estou fazendo efeito madeira. Quando eu falo que valeu a pena, é porque o resultado agradou a dona da casa. Enfim, não é para isso que eu estava trabalhando? E agradou tanto que, a princípio, era só um favor de amiga. Era o meu desejo fazer isso de forma completamente pro bono. Mas, com toda certeza, pessoas gratas reconhecerão o valor do esforço da gente e nos presentearão com sua gratidão. E a gratidão da minha amiga veio em forma de pagamento. Sim, gente, eu queria fazer pro bono, mas ela fez questão de me pagar do mesmo jeito que pagaria para um pedreiro fazer. Isso é uma mulher valorizando o trabalho de outra. Por causa disso, ela sempre vai poder contar comigo. Sempre que ela precisar, eu estarei lá. Porque é gostoso, né, gente, trabalhar para pessoas gratas, mesmo que fosse pro bono. E não foi, tá, gente? A Regina fez questão de me pagar bonitinho, direitinho. Isso me ajudou muito. Até porque ela sabe que eu sou terapeuta, dona de casa, mãe, irmã. Eu tenho muitas coisas também na minha vida para resolver. Mas ela valorizou o meu tempo de vida e me bonificou, tanto com a gratidão, com a alegria estampada no rosto dela, também com um valor significativo em dinheiro. Tem coisa que é impagável, né, gente? Gratidão é algo impagável. Aí você trabalha com mais alegria, parece que as coisas fluem. Tem casa que você vai trabalhar que parece que tudo fica emperrado, difícil, não anda. Mas tem casa que você vai trabalhar, as coisas fluem. Quando ela foi fazer o orçamento, o pedreiro pediu 3 meses. Pediu que eles desocupassem o ambiente e 3 meses para ele trabalhar. Mas eu fiz isso dentro de 2 meses, porque as coisas fluíram. E com eles lá dentro, mantendo o ambiente limpo e gostoso de ficar. Então, olha, tudo flui quando é feito com amor. E tudo flui quando tem gratidão. Quem aqui não me conhece não sabe que eu paguei todos os estudos que eu fiz em psicanálise, reflexologia e todos os outros cursos que eu fiz dentro do meu trabalho com terapias. Paguei fazendo serviços manuais, lavando estofados, interior de veículos. Eu trabalhava com isso, mas dentro de toda essa dificuldade financeira que eu trazia, criando filhos e estudando, construindo, eu não tinha como ficar pagando para as pessoas fazerem os serviços para mim. Gente, nem YouTube tinha naquela época que eu comecei a construir minha casa. Então eu aprendi muito por experiência. Nós construímos a nossa casa com as nossas mãos, meu marido e eu. E muitas vezes os nossos filhos também nos ajudando. Então a gente tem muita experiência em construir casas com economia e morando dentro. Gente, eu já passei por poucas e boas. E talvez seja por isso que eu tenho me tornado uma pessoa tão forte, mas ao mesmo tempo uma pessoa tão humana e delicada. É claro que não é porque eu sou humana e delicada que eu vou deixar as pessoas me tratarem de qualquer jeito. Porque muitas vezes, quando as pessoas veem pessoas fortes como eu, pensam que podem falar de qualquer jeito, impor. Ah, ela é humilde. Ah, ela é simples. Gente, não vamos confundir humildade com humilhação. Afinal de contas, pessoas como eu merecem todo o respeito, sim. Às vezes, a pessoa, por não ter uma quantia em dinheiro, ela muitas vezes não é respeitada do jeito que deveria. Gente, pelo amor de Deus, pessoas que trabalham, pessoas fortes, pessoas generosas, pessoas que estão ali para ajudar, que estão ali dispostas, essas merecem todo o respeito. Então, eu não vou permitir que faltem com respeito com o meu trabalho, com a minha pessoa. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Para uma terapeuta, eu tenho sido uma excelente construtora, hein? Pois é, trabalhar sem perder a feminilidade, sem perder a delicadeza. Porque muitas vezes a pessoa perde a mão. A mulher trabalha e acaba perdendo o lado feminino. Ela esquece desse lado feminino, do acolhimento. E aí ela perde a feminilidade, perde a mão de ser irmã, mãe, amiga, esposa, principalmente. Né? Porque tem muita gente que não tem irmãos, tem muita gente que não tem filhos, mas muitas são casadas, mas perde a feminilidade, porque não sabe compreender a grandeza que tem dentro da alma feminina. E aí a mulher vai lá, faz um serviço pra ela e ela desvaloriza. Bom, gente, bate-papo tá uma delícia hoje, mas eu vou ficando por aqui. Eu estou terminando de revestir essa parede, deixar no jeitinho pro próximo vídeo, mostrar pra vocês o resultado maravilhoso que tá ficando aí. Um pouco de cobrir a parede, um pouco de dar atenção aos amigos, um pouco de pedreira e um pouco de terapeuta. E é assim que eu vou ficando por aqui. Mas antes de ir embora, eu vou te pedir uma pequena gentileza. Gravei, editei, com muito amor e carinho esse vídeo pra você. Se você puder, comenta, curta, compartilha. Assim você não só nos ajuda, como quem sabe possa inspirar alguém a fazer também, a realizar também. Gratidão por você ter ficado até aqui.
Te espero no próximo vídeo. Fica com Deus. Beijos!